Para completar, o Flamengo saindo em defesa de Samuel Lino, o Brasil favorito na Copa do Mundo, pelo menos na visão de um dos técnicos de seleção importante. Falou sobre um jogo sob suspeita na Série D, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação diz respeito à final da Libertadores da América, que pode não mais acontecer em Lima, no Peru, por conta de problemas políticos. Existe a possibilidade de a Conmebol levar a decisão para Assunção, no Paraguai. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Sport, que decidiu vender seu jogo contra o Flamengo para a Arena Pernambuco. Um grupo de empresários vai bancar 3 milhões de reais líquidos ao Sport para que essa partida aconteça por lá. E é importante registrar que nos outros 5 jogos feitos em casa contra times da Libra, o Sport não conseguiu faturar esses 3 milhões de reais líquidos que vai ter no duelo contra o Flamengo. Hora de falar sobre um jogo sob suspeita na Série D do Campeonato Brasileiro, partida que garantiu a classificação da Inter de Limeira para a Série C, a terceira divisão. O jogo entre Inter de Limeira e Goiatuba aconteceu no dia 6 de setembro, válido pelas quartas de final da Série D. Aquele que passasse por esse jogo garantiria-se entre os 4 primeiros e, por consequência, na terceira divisão. Ninguém da Polícia Civil, que cuida da investigação, quis se pronunciar sobre quem é e qual o suspeito. É a Inter? É algum jogador da Inter? É do Goiatuba? Ninguém tem a mínima ideia do que se trata. Tanto que tanto a Inter de Limeira quanto o Goiatuba usaram suas redes sociais para se mostrarem surpresos com a investigação. Importante dizer que esse jogo foi apitado por Anderson Darão, um dos mais importantes árbitros do futebol brasileiro. Ele aplicou 6 cartões amarelos e ainda expulsou o atacante Calazans, aquele mesmo ex-fluminense. Assim que tiver qualquer novidade sobre o caso, eu volto para informar para vocês, tá bom? Hora de falar sobre a seleção brasileira, que deixou ótima impressão por aqui também nos principais veículos de comunicação da Europa depois do 5-0 contra a Coreia do Sul na casa dos caras. E ao longo da sexta-feira, Thomas Tuchel, dos técnicos mais importantes do mundo e hoje comandante da Inglaterra, colocou o Brasil entre os favoritos ao título para a Copa do Mundo do ano que vem. Abre aspas para o Tuchel: considero Brasil, Argentina e Espanha como os maiores favoritos para a Copa do Mundo. Esse é o meu ponto de vista. Considero a Inglaterra como uma desafiante. Precisamos primeiro nos classificar para a Copa. Vale a lembrança de que a seleção inglesa tem situação confortável. 15 pontos conquistados na liderança do Grupo K. A Albânia, que aparece em segundo, tem 8 pontos, restam 4 jogos. Sobre a declaração do Tuchel, eu considero a seleção brasileira uma das favoritas. Eu só incluiria, além das 3 seleções que ele citou, Brasil, Espanha e Argentina, a seleção francesa com muitos talentos. França que fez 3-0 no Azerbaijão nessa sexta-feira. Hora de falar sobre o Flamengo. Contei para vocês com exclusividade ao longo dessa semana que a principal organizada do rubro-negro está muito chateada com Samuel Lino, inclusive com direito a ameaças. A partir de agora, se a gente encontrar você de novo numa balada, a coisa vai ficar feia. A acusação dos organizados é de que o Samuel Lino tem abusado da noite. Atacante recém-contratado pelo Fla, comprado junto ao Atlético de Madrid por 22 milhões de euros. Nessa sexta-feira consegui conversar com um dirigente importante do Flamengo para saber o que o rubro-negro pensa sobre essas acusações vindas da torcida organizada. Abre aspas para o dirigente do Flamengo com quem conversei. Essa história está super estranha. Antes de contratarmos o Samuel Lino, fizemos uma longa investigação e ele não é de sair. Ele nem bebe, disse esse dirigente rubro-negro que pediu para não ser identificado. O Flamengo assegura que o comportamento extracampo do Samuel Lino é bom. Há uma insatisfação, há um incômodo com o desempenho dele dentro das 4 linhas, 16 jogos, só 2 gols e 4 assistências. Para alguém que custou 22 milhões de euros, a entrega ainda é pouca. Mas em relação a baladas, o Flamengo desconsidera toda essa investigação / preocupação de membros da torcida organizada. Só para completar alguns registros sobre quem é Samuel Lino extracampo. Atleta de 25 anos de idade que passou as últimas 3 semanas com a namorada lá no Rio de Janeiro. A namorada dele mora na Espanha e esteve presente perto do Samuel Lino nessas últimas 3 semanas. Acrescentar também que durante a data FIFA, no período de folga dos atletas do Flamengo, o Samuel Lino esteve em São Paulo na casa da mãe dele para ficar um pouco mais perto dos seus familiares.
Hora de falar sobre o Flamengo. O rubro-negro vai ou não renovar com Felipe Luiz e Arrascaeta? Se depender de José Botto, diretor executivo de futebol do Flamengo, os assuntos serão definidos e renovados ainda nessa data FIFA que se encerra na próxima terça-feira. O Flamengo gostaria muito de fechar as extensões dos vínculos do técnico e do meio atacante, mas é possível que o caso do Felipe Luiz fique para mais para frente. O treinador está decidido a só renovar o contrato assim que tiver uma definição dos campeonatos de Copa do Brasil, de Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. O Flamengo segue e vive em ambos. Começa a jogar no fim desse mês as semifinais da Libertadores contra o Racing. No Campeonato Brasileiro tem a mesma pontuação do Palmeiras, mas com uma partida a mais. Felipe Luiz que segue ganhando os mesmos R$300 mil por mês a que tinha direito quando foi promovido da base para o profissional há exatamente um ano. O Flamengo já propôs para ele uma extensão de contrato até dezembro de 26, prorrogável até dezembro de 27, até agora não houve acordo entre as partes. Sobre a Arrascaeta, o que pega hoje nem é a questão salarial. O Flamengo já concorda em pagar a ele cerca de R$2 milhões por mês, que fariam com que o Arrasca se igualasse aos maiores salários do elenco, de Saúl, de Jorginho e de Samuel Lino. O que pega é que o Arrascaeta gostaria de um contrato de 5 temporadas. E a intenção do Flamengo é de oferecer ao Arrascaeta 3 anos de contrato. Assim que essa questão for resolvida, o Arrasca terá seu vínculo renovado. O contrato atual do Arrascaeta se encerra em dezembro de 2026. Só para completar, deixa eu só trazer mais uma. Eu contei para vocês de forma exclusiva nessa semana que a maior organizada do Flamengo está atrás do Samuel Lino. A informação que eles têm é de que o Samuel Lino está saindo muito lá no Rio de Janeiro. E que, inclusive, ele já foi ameaçado por torcedores. Se a gente te encontrar de novo na balada, vai ficar ruim para você. O que eu fiz? Fui consultar o pessoal do Flamengo. E aí, que vocês têm essa informação? Como é que tem sido essa história? E aí, estou contando aqui para vocês nessa matéria e também contei no vídeo da tarde. Tudo que sai no meu blog já saiu no canal por aqui, tá? É que é mais fácil mostrar algo que a gente possa ler do que mostrar o vídeo, né? A diretoria do Flamengo não entendeu a irritação da principal torcida organizada do Flamengo contra Samuel Lino. Como o blog revelou, o atacante tem sido acusado de abusar das baladas no Rio. Aí eu ouvi um dirigente do Flamengo que falou: fizemos um levantamento grande sobre o Samuel Lino antes de contratá-lo e ele não é de sair. Essa mesma fonte ainda acrescenta que ele nem bebe, tá? É verdade que o Lino ainda não atingiu o nível em campo que dele se espera, mas seu comportamento fora das 4 linhas é ótimo. Essa pessoa ainda conta que o Samuel Lino passou as últimas 3 semanas lá no Rio acompanhado da namorada, que mora na Espanha, e de que na data FIFA, por conta da folga aqui, que foi dada, ele veio a São Paulo para ficar com a mãe, tá? Então fica registrado aí também o outro lado da moeda. Que mais vocês querem saber? E a treta envolvendo o Flamengo e Palmeiras tem mais um capítulo. Dessa vez um troco do Flamengo em relação ao Palmeiras. Contei para vocês de forma exclusiva na semana passada que o Palmeiras havia contratado o Felipe Tereza, atacante de 19 anos de idade, dispensado no Fla. Pois bem, o Flamengo contratou um jogador do Palmeiras, trata-se de Pedro Henrique, goleiro de 17 anos de idade. O atleta estava rescindindo seu contrato no Verdão quando se acertou com o Fla. Ele, inclusive, já estreou pelo Flamengo no início dessa semana, atleta que chega para o Sub-17 com uma informação importante. O Palmeiras abriu mão do atleta porque não via futuro no Pedro Henrique, mas ficou com 30% de olho numa venda futura. Se o atleta for vendido, o Palmeiras fica com pouco menos de 1/3 do negócio. Só para completar, o Pedro Henrique assinou contrato com o Fla por 2 temporadas. Ele havia sido contratado no fim do mês de setembro e estreou nessa quarta-feira em jogo contra o Resende pela Copa Rio Sub-17. A saideira sobre o Flamengo. Flamengo versus Sport será disputado no dia 13 de novembro, às 20h30, jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então é isso, família. Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do Flamengo. Informações exclusivas e atualizadas. Pra você não perder nada, chega deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, claro que eu tô falando do rubro-negro Mengão, né? Então é isso, rapaziada. Ótimo sábado pra você. Isso aí. Um grande abraço no seu coração. Nos segue pra mais. Até o próximo vídeo. Fui.